fiz isso, eu já trouxe aqui tudo padronizado. Então, como eu fiz essa fórmula aqui, veja só, eu tenho 2020, eu tenho janeiro, tenho BB. Como já está padronizado, o que que eu preciso fazer? Eu só preciso fazer uma coisa simples. Aqui onde é 2020, eu preciso garantir que aqui onde é 2020 mude com base nesse texto que está aqui. E aqui onde é janeiro, mude com base no texto que está aqui. Porque se aqui for janeiro, por exemplo, eu mudei aqui para fevereiro, assim, tá. E aqui neste texto deixar de ser janeiro e ler a informação que está aqui, automaticamente ele há de vir para o lugar certo aqui e tudo vai começar a funcionar de forma coerente. Ou seja, meu relatório vai ficar certo. Meu relatório vai ficar certo. Então, como é que eu faço essa fórmula que pega a informação daqui para aqui? Se eu simplesmente apagar aqui e tentar clicar aqui assim, não vai dar certo. Ok? Se pura simplesmente não vai dar certo. Se eu apagar janeiro aqui, apagar, por exemplo, esse janeiro e dizer assim, pega a informação que está aqui, apagar 2020, pega a informação que está aqui e clicar Enter, por exemplo. Sei lá, o Excel nem está a conseguir fazer isso, o Excel nem está a conceber isso, não funciona assim. Então, deixa eu te explicar aqui, inclusive nós vamos usar uma fórmula pouco conhecida também, que é uma fórmula muito, muito assim, muito diferenciada, que é a função indirect. Muita gente nem conhece essa fórmula. Então, deixa eu te explicar. A primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira coisa que eu preciso te explicar também, é o conceito de concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar textos. Concatenar é juntar texto. É como se eu tivesse a somar números, mas somar texto. Eu vou juntando esses textos. Então você precisa dominar o conceito de concatenação. Então eu quero explicar isso primeiro. Veja só esse texto aqui, 2020. Nós vamos ter esse texto exatamente assim como ele está. Exatamente assim como ele está. Inclusive eu selecionei, fiz Ctrl C. Eu quero vir trabalhar isso aqui do lado, só para você dominar primeiro o conceito de concatenação. Vou colocar aqui igual, vou colocar esse texto aí. Ok? Vou colocar esse texto aqui. Então vamos lá. Primeiro deixa eu explicar o conceito de concatenação. Eu posso colocar aqui igual, tudo que é texto fica dentro dessas plicas duplas. Ok? Tudo que é texto. Não, mas porque eu quero juntar 2020 espaço janeiro, por exemplo. Tudo que é texto fica dentro dessas plicas. 2020, essa informação que está aqui. Eu vou clicar aqui, pronto, está aqui, 2020. Agora eu quero juntar esse 2020 com janeiro, por exemplo. Eu preciso colocar esse sinal de e comercial com janeiro. E comercial é o concatenar. E comercial é concatenar, é juntar, ok? Eu como se eu tivesse a somar texto, eu junto. Então daqui, 2020 de janeiro. Agora eu quero ter um espaço entre eles. Eu vou, eu vou. O que eu vou fazer? Deixa eu apagar janeiro, só penso que não ficar complicado para si. Vou apagar janeiro e vou devolver o 2020. Eu quero ter um espaço. Então eu vou concatenar, vou juntar, vou colocar plica, vou colocar espaço, hífen, espaço, concatenar, plica de novo. Ou seja, isso aqui é um texto. Isso aqui é 2020, juntei com este texto. Então vai ficar 2020 espaço. Aqui eu posso concatenar de novo. Posso colocar e-comercial janeiro. E aqui tá, 2020 janeiro. Se eu mudo aqui, por exemplo, para fevereiro, ele mudou 2020 fevereiro. Se eu mudo aqui 2021, o meu texto está a mudar. Então veja só que interessante. Já que o meu texto está a mudar, é isso que eu quero que aconteça aqui. Eu quero que aqui mude. Eu quero que aqui mude. Então estamos a construir juntos. Tá aqui, já temos o primeiro texto. Então vou clicar aqui só para nós observarmos. Veja só. O 2020 janeiro, antes, entre eles tem esta plica e esta plica, essa plica simples aqui assim. Então eu preciso colocar aqui também. Então eu vou colocar aqui de novo. Vou colocar duas barras, como é um texto, tem que estar sempre dentro dessas aspas aqui. Vou colocar essa plica simples e vou colocar e comercial para juntar. Então daqui a primeira plica aqui do lado. Vou colocar aqui no fim também, ok? Vou e comercial, essas aspas duplas, depois essa essa plica simples aqui, enter. Pronto, aqui está, INFEN 2020. Então vamos lá comparar, tá aqui, INFEN, essa plica 2020, espaço, INFEN espaço, janeiro, plica. Tá aqui, do mesmo jeito. E agora tem que colocar esse cardenal aqui, aliás, esse ponto de exclamação, depois BB. Por que BB? Porque BB é aqui onde tem o fornecedor A. Então depois CC vai ser onde está o fornecedor B. Essa é a importância essa é a relevância da padronização. Por quê? Porque se isto aqui não tivesse padronizado, ou seja, se o fornecedor não estiver sempre na mesma coluna, eu teria que fazer de novo alguma outra forma para complicar ainda mais o exercício. Então, a padronização é a chave
A padronização é a chave. Anota isso. Muita gente não consegue, muitos profissionais não conseguem gerar esse tipo de resultado, fazer gráficos dinâmicos, muita coisa, porque não entendem de padronização. Então você precisa virar essa chave na sua cabeça, ok? Então aqui onde eu concatenei, eu também posso colocar aqui ponto de exclamação, depois B, posso colocar aqui B, B. Pronto. Então veja só, vou clicar aqui. Veja só que este texto que está aqui é exatamente igual a este texto que está aqui. Aplica 2020. Só que a vantagem deste é que este está dinâmico. Se eu mudar aqui 2021, e qual é a importância da padronização? Esse 2021 espaço fevereiro BB existe, está aqui, ok? Está aqui 2021 espaço. Existe essa informação. Se não existisse, então talvez isso não ia dar certo. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para 2020 agora. Fevereiro, existe, está aqui 2020 fevereiro. Posso mudar aqui para 2020 março. Existe, está aqui 2020 março. Está aqui. E tem coluna BB lá. Então, como está padronizado, está fácil. Por quê? Porque eu só preciso pegar isso aqui e colocar dentro desta fórmula aqui. Se eu fizer assim, sum, se eu fizer assim, sum, fechar aqui, enter, tá aqui, vai dar erro. Não vai funcionar. O Excel, por que que dá erro? Porque isso aqui é um texto. A função sum não soma texto. A função sum não soma texto, a função sum soma um número. Então aqui que está o segredo. Anota essa fórmula em algum lugar. Essa é uma das fórmulas mais poderosas. Talvez, se eu tivesse que resumir essa aula em duas coisas, eu ia resumir em padronização, que é um dos conceitos chaves, e essa fórmula aqui, indirect. O que que essa fórmula faz? Essa fórmula transforma um texto numa referência. A função indirect transforma um texto numa referência. Então eu vou transformar esse texto. O que é uma referência? Uma referência é isso que está aqui dentro da função sum. É por isso que ele conseguiu somar. Mas se eu fizer sum aqui, ele já não consegue, porque isso aqui é um texto. Então se eu fizer aqui indirect, 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 tá aqui indirect, coloquei todo aquele texto aqui dentro, vou fechar para de clicar enter. Veja só. Ele já não está a mostrar texto, já está a tentar mostrar um número. E se eu fizer sum agora, eu somar tudo que está dentro de indirect, eu consigo ter exatamente o mesmo resultado que está aqui. Veja só que louco, 123.3 está aqui. Então eu posso pegar agora este texto todo, posso pegar tudo isso que está aqui e colocar aqui.